Não baseie qualquer decisão de investimento no conteúdo deste vídeo. Não estamos registados como analistas ou consultores de investimento em nenhum país ou entidade oficial. A informação prestada neste vídeo é de caráter geral e informativo e não constitui aconselhamento financeiro. Nenhum dos participantes deste vídeo assume qualquer responsabilidade por erros e omissões, nem por danos financeiros sofridos pelos espectadores ou qualquer outra pessoa. Faça sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. Olá a todos, bem-vindos hoje ao 36º episódio. Hoje é que é o verdadeiro 36º. Comigo, como sempre, os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Pessoal, olá. Olá, Olá, boa tarde. olá. Nós estávamos a ter aqui uma conversa em off espetacular, que é, o Diogo estava a comentar o mercado e eu estava a dizer, opa, eu nunca sei o que é que se passa com o mercado, sei o que é que se passa com as minhas posições e raramente presto atenção porque estou aqui embrenhado nas coisas. E tu estavas a dizer, Diogo? Não, eu quando digo mercado, normalmente também são as minhas. Nós estávamos aí, mas por acaso hoje eu sabia, porque hoje estava tudo a mandar no Twitter. Quando cai assim mais de 1%, como hoje, que está aqui 2%, está tudo aí maluco. Mas sim, também não tenho ido, normalmente não vejo o mercado no geral, vejo sempre as minhas posições. Mas às vezes até pode acontecer, ver as minhas, depois vejo o mercado e comparo, do género, estou a cair menos, ou estou... Eu no outro dia respondi, vieram-me perguntar do Holding Stocks quais eram os retornos e depois devo até, eu não sei se vocês os dois recebem os meus mails diários que às vezes mando, acho que sim. Pronto, e deu origem a um dos meus mails. Depende, podes pô-lo no spam se quiser, peço desculpa. E deu origem a um dos mails a explicar os retornos do portfólio do All in Stocks. E depois, não sei se foi a mesma pessoa que me perguntou sobre indexar e benchmark e tudo. E eu no portfólio do All in Stocks, se vocês repararem por baixo, tenho lá escrito que eu escolhi na altura o MSCI Index, para comparar. E nunca fui, se vocês repararem, não há lá nenhum comparativo com o benchmark, porque eu não tenho essa vontade, ok? E vocês, como subscritores e subscritores, podem dizer, mas isso é o que se faz. Cada vez tenho menos vontade, porque eu não acordo a pensar o que é que fez aquele índice? Nada, zero. Não sei se vocês acordam a pensar isso. Vocês acordam a pensar, e podem não acordar a pensar, mas quando pensam, como é que estão as minhas empresas? Pelo menos eu. Eu não tenho interesse nenhum em comparar com outras coisas, com outras estratégias, sejam elas índices ou outros investidores. Sim, eu partilho essa opinião no curto prazo. Agora, no longo prazo, e quando digo longo prazo, digo pelo menos 5 anos, já é útil comparares a um benchmark, porque para aferir o que tens Mas qual é o feito, benchmark? Não, será o Conor Daly que tem 100% ao ano ou o S&P 500? É porque eu sou mais próximo com o Conor Daly, por exemplo, não na qualidade, mas no tipo de empresas que escolho, do que do S&P 500. Olha, eu diria-te que se não tivesses tu a gerir as tuas participações, as tuas posições, onde é que colocarias o dinheiro? Se o teu default seria colocar... Num grande gajo. Conor Daly, Robinal, em grandes gajos. Colocarias nisso assim? Sim, gestores ativos do melhor que há. Pronto, então o teu benchmark, na verdade, seria 25% no Robinal, 25% do que seja. Alguns. Exato. Portanto, esse seria o benchmark. Eu vou fazer um índice então. Boa, Gonçalo, boa ideia. Sim, e assim, a questão dos índices não é para ser uma coisa à letra, não é? Tu até podes ter vários benchmarks e comparares e veres mais ou menos, não é? O que é que está a passar, porque depois acontece muitas vezes que há um benchmark que pode nos últimos 5 anos ter corrido mal, não é? Porque nos últimos 5 anos houve um problema qualquer, se for o SP500 nos Estados Unidos pode ter havido um problema qualquer naquele período de tempo. Portanto, faz sentido uma pessoa até se comparar com vários e ver. A ideia, há uma parte competitiva, não é? Pelo menos para mim, não é? Que eu queria estar a bater, não é? Porque é dizer que é como um desporto, não é? É como um desporto, é como estar a jogar futebol e não é que eu não queira, eu também jogo por amadorismo, não é? Por gosto, mas enquanto estou a jogar, quer ganhar-me. Quando acaba o jogo já não quer saber, mas enquanto estou a jogar, quer ganhar. Mas aqui eu não sei o ganhar a quem. Eu aqui considero que ganhar é a mim. Isto pode parecer muito filosófico e muito poético, mas é ganhar a mim próprio, e já falámos sobre isto, é ser melhor, é daqui a 10 anos estar a fazer melhores escolhas e melhores tomadas de decisões do que hoje em dia.
Mas compreendo e partilho, gostava, há sempre aquela coisa de ganhar, sei lá, se conseguires ganhar ao Buffett, agora exagerando, vais-te sentir muito bem. Não é isso que eu procuro normalmente, apesar disso ser um add-on porreiro. Sim, a minha ideia seria estar, de alguma maneira, a conseguir gerar mais valor do que a média, não é? Ou seja, o mundo enriqueceu, não é? Está a enriquecer a um determinado retorno e eu estou a conseguir fazer um bocadinho melhor do que isso. E tu, com o mesmo Gonçalo? nível de risco. E tu comparas-te com alguma coisa, Gonçalo? O Gonçalo é o mais metódico aqui, acho eu. Eu agora com essa ideia de comparar aos melhores, é giro. Mas o que eu tenho feito é comparar os retornos sem tido com o S&P, com o Eurostoxx e afins, mas ao longo do tempo. Portanto, claro que, como estamos a falar ao início, não faz sentido ires ver se estás a fazer uma alta performance este dia ou este mês. Claro. Ou mesmo este ano. Acho que se alguém que nos estiver a ouvir pensasse nisso, está no canal errado. Sim. Agora, no longo prazo, sendo que o default seria pôr tudo para mim, seria pôr tudo num ETF, convinha ver se realmente a minha análise tem algum valor acrescentado ou não. O que também é difícil por outra razão, é que à medida que evoluís, os teus retornos históricos deixam de fazer tanto sentido porque já não inferem muito bem sobre os retornos futuros. É preciso teres crescido muito. Sim. Tens crescido em termos de quê, Diogo? Estás a falar em termos de dinheiro ou em termos de crescimento individual como investidor? Crescimento pessoal, não? Era aí que eu também, foi o que eu interpretei, mas podia não ser isso que o Diogo estava a dizer. Não. O que tu estavas a dizer é que os retornos futuros não deves poder comparar-te com os teus retornos antigos, não é? Porque numa questão de ser mais difícil manter esses retornos? Não, eu estava... Ao contrário. Pelo oposto. Imagina que, idealmente, tu evoluís como investidor e tornas-te melhor ao longo do tempo. Portanto, tu podias fazer uma hipótese que os teus retornos futuros são melhores do que os iniciais, teoricamente. Tem sido? E eu acho que isso é especialmente verdade para investidores novos como nós, relativamente novos, com 30 e poucos anos. Portanto, têm poucos anos de experiência, especialmente tendo em conta a vida inteira do investidor, que pode chegar o Buffett tem mais de 65 anos de investidor. Portanto, nós... uma grande ideia. Continua, desculpa. Nós com os nossos, temos menos que uma década. Eu tenho um bocadinho mais do que uma década porque comecei aos 18, mas o que fazia ao início não sei se pode-se considerar investir. Portanto, não... Se formos a ver, ao início provavelmente a curva é de aprendizagem ou de qualidade nossa como investidores é super alta, depois há de fazer platôs, e agora deste-me uma ideia que era pôr em gráfico os retornos de grandes tipos, em gráfico de curva, para ver onde é que eles fizeram o platô, estás a ver, e onde é que subiram. Sim, e até à altura vai-te cair, não é? Se fores realmente bom, chegas a atingir dimensões, depois não consegues manter esses retornos. O Conor Ailey assim não consegue manter retornos de 100% ao ano nos próximos 20 anos, não é? Claro. Porque se fizer isso, vai estar a gerir bilhões, não é? E depois é impossível. Portanto... Esse é um ótimo ponto. Lá está. Uma coisa são os retornos que o Buffett teve ao longo do tempo, e nos últimos anos têm sido inferiores. Outra coisa seria ver o Buffett a gerir sempre só 1 milhão. Exatamente. Imagino que fossem retornos bem diferentes. Mas era sempre só 1 milhão como? Tipo, todos os anos voltava a 1 milhão, mas assim, tipo, não dava tempo para o gajo fazer compounding, não era? Não tinhas o compounding, mas é muito isso que o Renaissance faz com o fundo de Medallion. Distribui o dinheiro todo e volta... Distribui o dinheiro todo e tem sempre o fundo no tamanho correto, no tamanho ideal para maximizar os retornos. Mas não... Ou seja, sempre que ultrapassa vai tirando e vai distribuindo? Ok. Por isso é que eles têm retornos acima, eu acho que é uma barbaridade, para aí 40%. É espetacular, como é que é possível? Eu ia dizer-vos qualquer coisa ainda neste tema, estávamos a falar... e eu confesso que sou influenciado. Tudo isto já me tinha vindo a crescer aqui dentro, esta ideia de não me apetece ser comparado, ou não me apetece comparar-me. Se alguém quiser comparar os meus retornos com qualquer índice,
e quiserem argumentar, eu estou aqui para isso, e quiserem discutir, não tenho qualquer problema em discutir estratégias, etc, etc. Mas não me apetece, não faço naturalmente, mas não me apetece, acho que não vou fazer. E qualquer subscritor que esteja a ouvir e que se sinta enganado, peço desculpa, mas acho que não vai acontecer, pelo menos durante os tempos. Mas também é muito fácil qualquer pessoa comparar os teus retornos, se tiver acesso a eles. E também começaste o serviço de subscrição há pouco mais de um ano. Sim, qualquer das formas parece um bocadinho cedo para comparar. Exatamente, concordo em género, número e grau contigo, grande Gonçalo. Mas já agora para dizer, isto era algo que eu ainda só não tinha organizado e criado o pensamento, que no outro dia eu ouvi, já cá falei do podcast do Sanjay Bakshi, do professor indiano, que é um tipo espetacular, e ele próprio disse, a indústria, por algum motivo, quando apareceram os index funds, começou a comparar-se, e agora depois ele fala sobre muitas coisas, porque se tem os index funds como referência, quando ele quer retornos absolutos, não me interessa. Eu quero retornos absolutos, quero saber o que é que eu consigo fazer, que se lixa o resto. E eu estava a ouvir e é isso que eu quero, para mim também. Aliás, isto é a exteriorização daquilo que eu já tinha cá dentro, ou já andava a pensar. O que não quer dizer que não me vá comparar com o index, e provavelmente os meus subscritores podem me vir a pedir. Mas não tenho essa vontade. Ok, continuando, sorry. Mas, sim, aqui a comparação também com alguns índices, também a ideia também é vir alguma segurança, porque se assume, uma coisa comparar com pessoas é complicado, mas nos índices tu assumes, no SP500, que aquilo tem um retorno médio, que há quem diga 7, 8, 9, não interessa, por cento. Não é? Portanto, tu assumes isso à partida e, portanto, a tua comparação é mais também numa de, a curto prazo, não é? Tu perceberes como é que as coisas, não sabendo, aqueles 7% ou 8%, na verdade nunca são 7 ou 8% em nenhum ano. Porque tu tiveste já períodos de 10, 12 anos em que é 0%. Exatamente, e por isso a ideia aí é um bocado do género, imagina que está tudo a cair e o índice caiu 12% e tu só caíste 2%. Tu assumes, não é, que tu estás a fazer melhor do que aqueles 7%. Porque se em anos de grandes quedas tu fizeste melhor, não é, à partida os teus retornos médios vão ser superiores. E é um bocado essa a referência também dos índices. Com um investidor particular, não é? Com um gestor de um fundo, tu não consegues fazer muito isso, não é? Porque não é tão garantido, não é? Apesar de nada ser garantido, mas a ideia é que há um grau de certeza muito grande nos índices, pelo menos se uma pessoa pensar a 30 anos ou 20 anos. E depois quando és investidor particular também é mais difícil, porque hoje metes 100 euros, daqui a um ano herdas 10 mil euros e metes 10 mil euros, e fazer as contas aí não é fácil. Eu todos os meses meto lá mais, né? E nunca está ao mesmo rácio, nunca está, depois é preciso ajustar contas, e é sempre complicado, mas faz parte. Mas uma das coisas que eu gostava, voltando ao início da conversa, isso. O Guy Spier está sempre a dizer isso, que o Guy Spier diz que passa 15 dias sem ver as ações, sem saber os mercados. Ainda não consegues isso? Não. Eu não conheço ninguém que consiga, a não ser ele. Gonçalo. Eu ainda tentar também, cada vez. Qual é o máximo? Podíamos fazer uma competição? Mas eu consigo quando estou de férias. Okay. Não faço mesmo por não. Agora, eu consigo ao fim de semana. Ao fim de semana também faço. Não vês Bitcoin? Consegues não ver o Bitcoin? Eu consigo. Mas sim, não é algo que eu acho, e o Pabrai também está sempre a dizer, eu só vou, eu quando vou trabalhar já o mercado passou metade do dia. Eu acordo, não sei o quê, arranjo, vou trabalhar, já metade do dia foi à vida. E a ideia é eu ir trabalhar quando os mercados estão fechados. E organizar a vida dele para trabalhar exatamente num fuso horário diferente. Porque a verdade é que o estofo psicológico e mental que tu perdes não te traz nada. E é tipo uma droga. Era espetacular, começámos a ter nas apps perguntas, tipo, eu acho que já há apps, não tenho a certeza disto, só ouvi falar, que vais mandar uma mensagem às 4 da manhã e a app percebe e olha lá, tens a certeza que queres mandar esta mensagem porque um gajo está com os copos ou assim, não é? E haver uma app, a própria de Giro, Interactive ou qualquer uma, olha lá, estás farto de olhar para isto vai tipo alertar-te, dar-te alertas. Principalmente se for para uma ex-namorada.
Por exemplo. Eu adorava que os brokers não me deixassem ver. Mas isso vai contra o negócio deles, não é? Exato, era não me deixassem ver e não deixarem investir, e esta aqui um dia posso comer estas palavras, posso me arrepender de trazer, mas não deixarem investir sem responder uma quantidade de perguntas sobre a empresa que estás a comprar. Porque há de dizer que simplesmente compram, não é? Essa é a ideia. Sabes que a comunidade lá da Ruimá, da China Tech Bus, tu tens de fazer um teste para poder entrar. E olha que é um teste que dá trabalho. Tens de dar a confiança. Podes ir à net ver, como é óbvio, não é? Mas ao menos obriga-te, estás a perceber? Tens mesmo que trabalhar para passar o teste. Demonstra que tens interesse e não é só um curioso que ali vai encher chouriço e... Vamos aos nossos temas? Desculpa, não jogava que tinhas acabado. Não, vamos aos vossos temas. Gonçalo, que tema trazes hoje? Olha, eu trago uma coisa que vem a propósito, não é? Que são os feedback loops, e que no caso de investir são muito longos, e o John Huber, do Saber Management Capital, escreveu um texto, já com um artigo, já com alguns meses, que eu gostei bastante de ler e trago aqui para discutirmos. Muito bom. Eu gostei muito desse artigo e acho que vais pegar num ponto diferente daquilo que eu tirei para mim, portanto estou muito curioso sobre isso. Eu vou trazer um tema que me está na cabeça, que é a comparação ou as parecenças da profissão de ser investidor a tempo inteiro com a reforma, ok? E posso já dar andamento à coisa. Eu sou um tipo normalmente razoavelmente social, gosto de conversa e de amigos, etc, e de conhecer malta. E no trabalho, antes de ser investidor a tempo inteiro, se perguntarem a algum colega meu de trabalho, eu acho que eles vos iam dizer que eu era um tipo muito animado, que andava sempre por ali a cantar e a puxar pelo pessoal. E eu acho que era, maioritariamente, por duas razões: por ter pessoas à volta, que eu gosto, e por que estava sempre a cumprir tarefas, ok? E o cumprir tarefas, como acho eu, a maior parte das pessoas, faz sentir bem. Portanto, quantas mais tarefas um tipo cumprir, mais realizado se sente. Ao mesmo tempo, quando não cumpria as tarefas, ou seja, o ato de executar as tarefas já me dava para o lado contrário e andava assim sempre carrancudo quando não cumpria as tarefas. Portanto, havia ali um equilíbrio. E foi, no meu caso, foi não só o adorar investimento e o bichinho pelo investimento, mas foi também fugir ao stress do trabalho que tinha, que era para mim muito estressante, que eu decidi tornar-me investidor a tempo inteiro. Não foi uma decisão de um momento, foi uma coisa que foi acontecendo, foi se tornando realidade, e depois o All in Stocks corta um bocadinho aquilo que eu vos vou dizer, porque é quase como um trabalho, ou é um trabalho, mas eu nem vejo tanto assim. Só que ser um investidor a tempo inteiro tem um problema, e que para mim é a necessidade de interatividade. Eu não sei se esta é a palavra certa, mas eu cheguei a ela, e se vocês encontrarem uma palavra melhor, eu vou definir-la agora, e se encontrarem uma palavra melhor, bring it on. E esta falta de interatividade eu também reconheço na reforma. Ok? Nas pessoas, ao início da reforma, normalmente as pessoas sentem-se muito felizes e fazem uma quantidade de coisas que andaram para fazer a vida toda, e ao fim de, sei lá, eu vou agora dizer 10 anos, a coisa abranda muito e há ali uma falta de interatividade. E, portanto, a interatividade é quase a mesma coisa, no meu entender, quase a mesma coisa que a socialização, ok? Mas inclui também a realização de tarefas e tudo o que isso implica, ou seja, o problema de ter que executar tarefas e a realização, a satisfação depois de terminar as tarefas, ok? E também a parte de socialização. Isto de simplesmente estar à conversa com amigos no café ou em qualquer outro lado, não, ou seja, é muito bom para uma pessoa socializar, mas não inclui esta parte de ter que realizar alguma tarefa e depois o alívio, a satisfação de a terminar, ok? E a falta desta interatividade traz-nos também falta de contraditório. E nós aqui pensamos muito se estamos a pensar bem,
ok? Não é? E os modelos mentais e qual é a qualidade da informação que me chega. O Gonçalo até no outro dia estava a comentar isso, já nem sei em que tema era, mas ficou-me na cabeça. Tu a questionar por causa da informação do Suíço, que ainda agora falámos, como é Suíço, de Rob Vinal, sobre a China, tu estavas a questionar, mas de onde é que lhe vem a informação da China se ele não sabe ler chinês? Portanto, pode haver aí um viés de fonte de informação, e eu, sim senhor, muito bem apanhada essa, mas não temos diretamente o contacto frequente com pessoas que nos fazem pensar, será que eu estou a fazer isto bem, será que não estou? É aquilo que nós fazemos aqui no podcast e fazemos também no WhatsApp, mas a mim eu sinto a necessidade de ter mais exposição a isso. Não só a isso, mas a problemas, a resolver problemas, apesar de, como comentei, eu ter problemas para resolver no All in Stocks, falta-me, e eu lembro-me, as alturas em que estive mais feliz a trabalhar foi em equipas pequenas com uma autonomia muito grande. Ok, quando fui para o Brasil, e noutras situações, quando não tenho o chefe constantemente a quem prestar contas. E às vezes sinto necessidade disso, cada vez menos. Ao início custou muito mais, porque há uma transição, não é? A pessoa está habituada a fazer um monte de coisas e a ter um chefe e a ter que reportar a alguém e o desaparecer faz um bocadinho de confusão, mas depois cada vez menos, e agora estou muito melhor. Ainda assim, eu procuro em várias coisas, este podcast é um exemplo das formas que eu encontrei, dos mecanismos que eu encontrei para vencer essa, eu vou-lhe chamar solidão, ok? De estarmos horas e horas e horas, apesar de termos redes sociais, apesar de eu falar com um monte de gente, das empresas ou colegas investidores e perguntar e tirar dúvidas, existe um quê de solidão no investimento a tempo inteiro, pelo menos se não temos uma equipa, obviamente, não é? E eu acho que na velhice, nesta profissão ou noutra qualquer, existe muito isso, ok? E na velhice é exacerbado pelo facto de uma pessoa já está velha e dizer, pá, estou-me a cagar, não quero saber, não quero ir à procura de problemas, já tinha a vida toda de problemas, mas isso depois é um feedback, aí é uma pescadinha de rabo na boca que autoalimenta-se, não quer socializar, não é? Não está habituado a ouvir opiniões contrárias, não está habituado a resolver problemas, qualquer problema que aparece é maior, portanto quer ter menos problemas e depois torna-se a coisa assim um bocado chata. E eu reparo, e a minha namorada alerta-me, vários exemplos de eu não socializar, me fechar em algumas situações com amigos, e eu acho que é exatamente por causa disso. Eu no outro dia estava a dizer, não sei se aqui, se com um grupo de amigos, que o facto de conseguir informação tão facilmente com Ctrl+F ou ir ao site da SEC ou qualquer coisa, procurar um relatório anual, essa facilidade, depois quando eu estou com algumas pessoas, às vezes é-me difícil não ter essa facilidade, de ter que estar a entreter uma pessoa e a dar-lhe a volta e tal, para conseguir chegar a uma informação que já estou habituado a ser relativamente fácil de encontrar. E eu acho que, tendo eu, isto é uma coisa muito pessoal, tendo eu no futuro a piorar estes traços, ok? Eu acho que como cada um de nós tem na velhice, os piores traços são exacerbados. Portanto, estou a pouco e pouco a arranjar mecanismos para ultrapassar isto e para melhorar isto, para chegar a uma velhice melhor e também para me lembrarem disto, daqui eu estar a vocalizar isto. Há uns tempos atrás, num jantar, lancei este desafio aos amigos: o que é que vocês pensam fazer na velhice para combater isto? Um amigo nosso, por acaso, mora em Carnido e nós estávamos a jantar em casa em Carnido, disse: eu gostava de ser o presidente da junta de Carnido. E eu, espetacular, porque aí tens que resolver coisas. E perguntei-lhe: pá, mas não achas que devia já começar a ter aqui assim um bocado de veia política no bairro, porque senão chegas aos 70 anos, olha, eu quero ser presidente da Câmara, sem ninguém te conhecer, e ele pensa, olha, se calhar tens razão. Portanto, da necessidade de começarmos antes. Eu gostava de vos fazer esta pergunta, de se alguma vez já pensaram nisto, como é que eventualmente podem, que mecanismos podem encontrar à medida que vão se tornando mais velhos, mas especialmente ali ao nosso amigo Gonçalo, porque neste caso é muito parecido, está numa situação muito parecida com a minha, e eu sei, Gonçalo, já me disseste que estás muito tranquilo em estar sozinho, pelo menos foi o que eu entendi. Eu também estou, mas vejo que isso me traz problemas, ok? É assim coisa. Portanto, eu gostava muito de ouvir a tua opinião sobre este tema. Sim, sem dúvida. E nesse ponto da velhice, a minha namorada diz-me várias vezes que eu pareço um velhote, mas num corpo de um tipo de 30 anos. Porque bem, eu
muitas vezes em situações sociais, se a conversa não for tão interessante como o livro que eu estou a ler, ou pelo menos remotamente interessante, fica-me a dar uma vontade de voltar para casa, para o que estava a fazer, ou o que estava a pensar, e torno-me um pouco como um velhote assim mal disposto. E lá está, é um pouco como estavas a dizer, com o passar do tempo o nosso feitio tende a tornar-se mais vinculado. E uma forma de mitigar isto para já ter a percepção que podemos tornar-nos nesta pessoa e tentar corrigir um pouco e aproveitar os eventos sociais. O outro ponto era o contraditório e esse eu procuro sempre, por exemplo, quando sai uma nota de uma empresa que eu tenho, que seja um sell, eu tento sempre ler. Eu tenho mais interesse em ler, lá está, o contraditório, do que procurar algo que confirme o meu bias. Deixa-me interromper-te. Quando eu estava, e não há nada de errado com o que disseste, mas eu quando estava a falar do contraditório estava a falar de tudo menos de investimento. Ok? Ok. Estava a pensar em tudo menos investimento, mas ok. Mas no que em particular? Porque nós tendemos, e eu acho que aí somos parecidos, eu acho que se calhar todos os investidores da tempo inteiro, tendemos a focar-nos muito nesta bolha do investimento, apesar de lermos sobre muitas outras coisas e isto envolver muitas outras coisas, como sabemos, não é? E depois, eu tenho, por exemplo, essa história que estavas a dizer de preferir ler um livro. Eu passei as minhas férias nos Açores, rodeado de amigos, alguns que já não vi há muito tempo, e a maior parte do tempo eu estava a ler. Estava a ler o livro Thinking in Bets, que já falei. Porque se calhar estava numa má fase, não sei, mas porque eu gostava muito mais das ideias que saíam dali do que das ideias que saíam do meu grupo de amigos. E as pessoas todas podem ter ideias muito boas lá dentro, mas 99% do tempo não é a falar, quando estás com alguém, não é a falar sobre as melhores ideias. E os livros, normalmente, e tu podes fazer uma seleção, não são todos têm boas ideias. Não é? Se tu escolheres do top 10 livros, é muito mais fácil de sacar boas ideias de um livro do que de uma pessoa. Mas eu acho que nós tendemos a fechar-nos numa bolha de investimento e eu não sei o quão saudável isso será. Pronto, e daí tu falares do contraditório do céu, das notas, mas nem sequer estava aí, estás a ver? Estava noutra. Eu estou numa bolha tão grande que só olhei para a parte do investimento. Mas continua, mecanismos. Sim, mais mecanismos de ajuda é ter algumas atividades para além dos investimentos que sigas, ou que eu sigo com bastante afinco, nomeadamente eu faço bastante desporto, cerca de 5 horas por semana, se bem que é muito à base de bicicleta e que é um desporto, lá está, um bocadinho mais isolado, mas mais uniforme. Mas quando por exemplo, o ano passado vieram, 2 anos, veio cá um grupo de amigos meus holandeses, e a viagem que eles veio a fazer em Portugal foi a costa, desde Óbidos até Lisboa, sempre de bicicleta. Portanto, eu aproveitei 3 dias assim. Portanto, dá para conciliar interesses comuns com outras pessoas em temas fora de investimento. Deixa-me tocar nesse ponto, não te esqueças onde vais. Não te esqueças, nesse ponto do desporto. Eu agora jogo pádel, ou estou a aprender a jogar pádel, e aos sábados de manhã vamos treinar ali para... Eu e mais 3 pessoas, 3 amigos, vamos treinar ali para Monsanto, ter aulas. E estávamos a falar, eu e a minha namorada, este sábado, eu tinha problemas na cabeça, coisas pessoais, e fomos jogar pádel e tu esqueces completamente qualquer problema, tal como outras atividades, por exemplo, futebol, o surf, coisas que tens que estar no momento. E eu também corro com a minha namorada e ela estava a dizer, por exemplo, correr já não faz este efeito, porque tu correr estás muito dentro da tua cabeça e vais a remoer os pensamentos. O pádel ou outros esportes como estes que comentei, tu sequer és obrigada, tens que estar no momento, senão a bola tem que vir, e nem sempre consegue, não é? Mas a bola vem, tu tens que estar ali à espera da bola. É uma das coisas que eu gosto imenso de jogar futebol, é exatamente isso. Há a parte toda física, obviamente, mas depois é também muito mental, não é? Como qualquer outro desporto de grupo, não é? Porque há estratégia e há coisas que envolve. E lá está, e como estás a jogar com outras pessoas, não podes estar fechado sobre ti próprio. Se estiveres a correr, tu consegues estar a correr e a pensar. Não é? Muito provavelmente até estás, não é? Também é bom, é só outra coisa. Tu estás a jogar futebol, tu não consegues estar a pensar. Se estiveres a pensar, conseguir dar, mas se estiveres a pensar,
as pessoas vão logo começar a notar e a mandar vir contigo, não é? E portanto tens que voltar a focar-te naquilo. E acho que é uma espécie de meditação. É uma espécie de meditação. Porque lá está, obriga-te a focar no momento. E eu que gostava muito de fazer mais meditação, mas eu sinto que é mais fácil fazer, se puder chamar meditação, neste tipo de coisas. Mindfulness. Exatamente. Está na moda. Gonçalo. Outra coisa para sairmos dentro da nossa bolha, e que eu tenho tentado fazer, é ler para além do mundo de investimentos. O tópico que eu trouxe há 2 semanas da checklist é de um livro de um cirurgião, e é um bom exemplo de uma coisa não relacionada com investimentos, que até, por acaso, é bastante relevante para o mundo dos investimentos. Mas custa-me bastante, porque às vezes só me apetece voltar a algo mais tangente para o nível dos investimentos. Consideras que isso pode ser mau? No longo prazo, por exemplo, e agora deixaste de ser interessante em eventos sociais, seja eles no café ou assim, com pessoas que não são de investimento? Eu sinto isso. Sentes isso? Às vezes estou tão dentro do investimento que não tenho outra conversa e odeio isso. Sim. Eu acho, não sei se alguma vez alguém me considerou interessante além do mundo de investimento, mas eu tendo a não gostar de conversas superficiais e a gostar de conversas mais fundas. E hoje em dia, tendo interesse pela parte de psicologia e afins, eu tendo, a pessoas que não gostem ou que não se sintam interessadas em falar sobre investimentos, normalmente eu tendo a encaminhar a conversa mais por aí. Okay. Ou alguém diz-me uma coisa que me parece claramente sistema 1, não é? Por exemplo, ontem no jantar que tivemos cá em casa, alguém comentou que como Medina, não foi surpresa nenhuma o Medina ter perdido em Lisboa para Moedas, porque vê-se claramente que o povo lisboeta estava insatisfeito. Depois dos resultados é muito fácil. Não é? Exato. Se pegas em política, estamos lixados com os vieses comportamentais, é incrível. E é isso mesmo, e eu aproveitei esta percepção para explorar um bocadinho, mas o que é que ele fez mal? Mas porquê é que achas isto? E lá está, falar um bocadinho de... mas tens certeza que achavas isso antes das eleições ou foi os resultados que vieram confirmar? Tu adaptaste aquilo que achavas? Agora falas de política, tanto o meu pai como o meu irmão são muito interessados por política e eu desde pequenino sempre fugi, se calhar por oposição ao interesse tão grande deles. E ainda hoje estava a falar com o meu pai sobre isso e estava a falar de direita, de esquerda, e eu estava-lhe a dizer, eu odeio na política como tu rotulas as pessoas. Tipo, tens que ser de direita e alguém tem que seguir o voto do partido em determinada coisa. Eu estou perfeitamente confortável em ter opiniões que podem ser consideradas como de direita e outras opiniões sobre outros assuntos consideradas como esquerda. E a mim, não me entra na cabeça, tens que ser de direita, não podes nunca, se fores uma pessoa pública, uma figura pública de política, não podes nunca vacilar e dizer, se calhar tens razão. Nunca. Se calhar nesta coisa estou do teu lado. Mas era exatamente o que o Diogo estava a dizer no outro dia, não é? Isso tem muito a ver com a dissonância cognitiva. É muito difícil. Nós não gostamos muito de nuances, não é? Portanto, é muito mais fácil ver preto ou branco do que ver cinzento. E és logo rotulado um vira-casacas, não é? Não tens hipótese. É como a história de mudar de opinião ao longo da tua vida. Vou dizer, não sei. Exato, se mudares de opinião, quer dizer, este gajo não tem opiniões fortes, este gajo não vira casacas. Eu vejo isso ao contrário, uma pessoa que muda de opinião, uma pessoa que tem a coragem de mudar de opinião e a capacidade, que é muito mais difícil mudar de opinião do que manter a mesma opinião. Exatamente. Mas socialmente é um traço que não é desejável. Na verdade, eu acho que socialmente, para te manteres numa tribo, é desejável e é por isso que ele acontece. Ok? Para não ser excluído da tribo, tal como estavas agora a comentar, porque senão é chamado de vira-casacas. Mas
não sei agora em que outros, como é que se chama esse espectro, mas para mim uma característica desejável, pá, é de automelhoria, de dizer as convicções que eu tenho hoje são baseadas nestes factos e na minha interpretação destes factos. Se vierem novos factos ou eu melhorar e evoluir na minha interpretação, eu mudo a minha opinião. Pá, eu acho isso excelente. Sim, mas não é bem visto, é visto até se calhar como um interesseiro, se calhar, quer dizer, ele junta-se para onde lhe dá mais jeito e epá, coisas assim do género. Que também acontece. O que também acontece, também não é um facto, mas a verdade é que todo esse tipo de coisas e o ser muito fundamentalista, quer com política, quer com economia, que eu quero que seja, não é? Epá, para mim é um dos graves problemas, não é? Porque é um dos problemas, é um dos motivos pelo qual não se chega a tantos consensos, não se chega a tantos acordos. Quer dizer, eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer que concordo com uma coisa da qual as pessoas não me veem, não é? Porque as pessoas acham que eu sou de uma determinada facção política e eu digo claramente concordo com uma coisa que é da outra oposta. E as pessoas ficam todas escandalizadas. E eu costumo dizer, pá, eu sou partidário, se eu concordo com uma coisa do que quer que seja, eu vou dizer que concordo. Eu não vou dizer que não. O Hitler tinha boas opiniões sobre alguns assuntos, não sei quais, estou aqui a mandar para o ar, mas é provável que ele tivesse alguma opinião que eu concordasse. Lá porque ele é o Hitler, eu tenho de discordar a 100% de tudo o que ele concorda. Se o Hitler gostasse de cães, agora as pessoas não podiam ter cães, não é? Quer dizer, ter cão agora é uma coisa... Acho que gostava. Portanto, uma pessoa... É difícil e, portanto, é um tipo de dissonância cognitiva, mas a verdade é que mesmo as melhores pessoas do mundo, um Gandhi ou uma Madre Teresa de Calcutá, podem fazer e dizer coisas que eu não concordo, e mesmo as piores pessoas do mundo, eu posso concordar com algumas coisas. Lá porque é a pior pessoa do mundo, eu não tenho de discordar de tudo o que ela faz. E eu tenho que ser capaz de dizer, não, ele nesta opinião, ou nesta medida, teve certo, apesar de tudo no resto estar errado. E é muito difícil fazer isso. É muito mais fácil meter tudo numa caixinha, não é? É muito mais fácil nem pensar sobre o assunto. É o Gandhi tudo o que faz está certo, não é preciso pensar. Mas o Gonçalo há bocado estava ali a dizer que eu acho que foi o que eu entendi, corrija-me se eu entendi mal, que é tu levas a conversa, se a conversa não te está a interessar, levas a conversa para o investimento. Eu normalmente faço exatamente o contrário, com pessoas que não sabem nada de investimento, não gosto nada de falar. Não, de todo. Estavas a falar que levava para a psicologia. Ok. Sim, mas tentar perceber porque é que as pessoas pensam o que pensam, e daí com o exemplo concreto de ter falado sobre as eleições. E conduzes, vais fazendo perguntas? Sim, por exemplo. E ao desafiar um bocadinho a afirmação demasiado superficial que as pessoas costumam fazer, por exemplo, é normal quando alguém diz estava-se mesmo a ver como me ia perder, e depois vão dizer porquê. Ou estar a pensar porquê. Tenho só essa ideia que era expectável, mas depois não consegui suportar como deve ser. E depois é giro explorar um bocadinho isto e ver se a opinião está fundamentada ou não. E isso torna-se desafiante para mim. Mas eu concordo contigo, falar sobre investimento com alguém que não dedica grande parte do seu tempo a não ser que se interesse, a não ser que te pergunte mesmo coisa. Não é? Sim. Também não é coisa que eu gosto de fazer. É interessante, mas eu, por exemplo, no outro dia estive a ver cursos de storytelling exatamente para melhorar isso, porque tu consegues, sobre qualquer assunto no mundo, cativar as pessoas, ok? E eu sinto que podia aproveitar todo este conhecimento e este meu mundo para cativar pessoas que não têm nada a ver com isto e não sabem nada disto, ok? E gostava de aprender alguns conceitos básicos de storytelling para começar a eu ser capaz de transmitir melhor todo este mundo que temos cá dentro, que faz este podcast. Outra coisa que comentaste, também andei à procura, é a capacidade de conduzir pensamentos e de discussão lógica, ok? Eu acho que, não sei se isto é a história do pensamento socrático, do método socrático, sou muito, muito ignorante neste aspecto, mas quero aprender, que é melhorar a desconstruir pensamentos de outras pessoas, eventualmente depois no final de mim, mas conduzir conversas apenas por perguntas para chegar ao ponto de desconstrução dessas ideias iniciais que podem estar erradas.
ok? E gostava de aprender o método, e não só de aprender, fazer roleplays, ir treinando, que é muito do que fazem os monges budistas nos templos budistas. Eles passam horas de dia em debate lógico, ok? E a levar o outro a dizer sim ou não, sim ou não, sim ou não, até o outro falhar na lógica, e depois reúnem-se os monges à volta do que falhou na lógica. Estás a ver? E eu pensei, eu adorava experimentar isto, e eles passam dias e dias e a vida nisto. Tens fazer um retiro espiritual? Isso tem algum nome técnico? Ou... Não sei dizer, se calhar alguém que nos esteja a ouvir que saiba da psicologia que nos diga, porque eu não sei. Mas na universidade estudei lógica. Lógica. Exatamente. E basicamente a construção de argumentos é muito matemático. Tens a premissa A, a premissa B, aliás, depois existe uma coisa que se chama lógica matemática mesmo. E os computadores, programação. O hardware é todo fundado à base da lógica matemática. Exato. E ligado à psicologia, com lógica matemática, com lógica, consegue-se detectar falácias, por exemplo. Diz, desculpa. Sim, do ponto de vista só de ver se as hipóteses batem certo. Uhum. Eu lembro perfeitamente de tornar um texto como se fosse, lá está, reprogramar e torná-la matemática. Meus senhores, temos 25 minutos no relógio, passamos ao teu tema? Passamos, bora lá. Então, na introdução falámos sobre os feedbacks, não é? A performance e qual é que seria um tempo indicado para a medir. E mesmo esta questão, qual é o tempo indicado para medir uma performance de investimento, é bastante difícil. Porque, teoricamente, é uma coisa que vais fazer, ou que deves fazer para o resto da tua vida. Mas há feedbacks loop longos em muitas coisas da vida, não é? O exercício, como falámos, é uma delas, não é? Tu, se fizeres exercício todos os dias, não vais notar o incremento na performance a cada dia, não é? Tu podes ir andar de bicicleta hoje e até podes notar o oposto, vais te sentir mais cansado e vais precisar de recuperar para depois, então, sentir-te um bocadinho melhor. E, portanto, o trabalho de cada dia neste caso e a performance final é de muito longo prazo. Claro que, passado meses, e se treinares todos os dias, ou bicicleta, ou futebol, vais notar incremento em performance, até o limite biológico de cada um. E o John Uber, neste artigo, também fala sobre a escrita e sobre o facto de tornar mais fácil apreciar a nossa evolução ao longo do tempo enquanto investidores. Não é? Para já, porque escrever é um mecanismo que nos força a fazer determinadas coisas, não é? Assim como a checklist. Força-nos a identificar os tópicos do investimento sobre os quais não temos clareza. Não é? Tu, para escrever sobre alguma coisa, tens de dominar, ainda que seja superficialmente, e força-te a pensar melhor sobre aquele tema. E depois, quando não temos clareza, podes identificá-lo e voltar à tua escrita repetitivamente até teres alguma clareza. E eu lembro perfeitamente, e até discuti aqui, das coisas que eu não tinha clareza no investimento, que era a Michele Costas não ter clareza sobre o impacto que tinha nas patentes. Eu tinha isto e cada vez que abria o meu investment case da Michele Costas, estava lá escrito, não sei como é que a empresa vai lidar com as patentes. E mal tive a oportunidade de falar com o CEO, foi uma pergunta que eu coloquei. Provavelmente, se não tivesse escrito, podíamos esquecer, podia passar, porque não aparece no relatório de contas sequer, e não aparece nos releases, portanto, era fácil de escapar. Qualquer das formas, é um trabalho duro de escrever, e eu acho que implica alguma disciplina, mas tal como o Uber diz, é a forma mais eficaz para demonstrar o que é a tua clareza superficial ou achares que dominas uma tese de investimento e o que é clareza real, expor aquilo que não sabes bem que é assim.
Mas claro... Isto se não te enganares, porque pode-se enganar, mesmo a escrever, pode-se enganar a ti próprio. Exatamente, mas força-te a pensar sobre aquilo que escreves. E lá está. Depois, falámos várias vezes que as pessoas ao longo do tempo, com os eventos, tendemos a ajustar o que pensávamos ao início. A nossa memória atraiçou-nos. Mas se tiver escrito, é muito menos provável que a memória te atraiçou. Mesmo, e lá está, e consegues provar a ti mesmo que estavas enganado. Em vez de criar uma fantasia na tua cabeça a convencer, eu tinha alguma noção que isto era assim. Epá, eu adoro escrever. Acho que antes de me dedicar a escrever, que é uma das atividades que faço hoje, já gostava de escrever sem saber, e para mim é muito difícil, ou seja, se não é para publicar é muito fácil. Pensamentos todos lá para dentro. Se é para publicar, é muito mais difícil. Mando primeiro os pensamentos todos e depois organizo, e a parte de organizar ainda tenho muito que melhorar, Mas dou por mim à noite, tipo, sei lá, eu à 1h na cama e pensar numa coisa, bora. Começa então uma hora. Escrever, mando um e-mail para mim próprio, dia a seguir de manhã tenho um e-mail, ok? Eu escrevi, senão as ideias também fogem, não é? E na cama, por acaso, à noite surgem muitas, ou no banho, é normal isto acontecer. E começo a ver análise, no outro dia estava a ver uma análise à AirCap que tinha feito aqui há um ano ou mais, e estava a pensar, porque eu tenho uma coisa que não focaste foi a memória. Eu tenho uma má memória, ok? Para muitas coisas tenho uma má memória. E depois vou ler e eu sabia isto tudo, eu estive a estudar isto tudo, é engraçado, portanto, pelo ponto, e agora é um ponto positivo, não é? Eventualmente podia ser um ponto negativo, tipo, eu era mesmo mau nesta altura, que também acontece com outras análises. Mas é espetacular isso que acabaste de dizer, que é, nós temos uma ideia do eu passado, que muitas vezes é completamente errada, não nos lembramos, e às vezes alguém nos diz, olha lá, mas não te lembras que tu disseste isto, e um gajo pensa, e se calhar tens razão. O Daniel Kahneman, no Thinking Fast and Slow, ele estudou isto e tem provas científicas e de estudos que provam isto por A mais B, e é muito vincado. E a única forma de... Lá está, e a única forma de controlares é escrever, porque senão, lá está, não podes... a tua memória atraiçoa-te. A memória atraiçoa, a minha atraiçoa de certeza, e fico feliz de escrever, e quem nos estiver a ouvir, e já vamos ali para o nosso colega de baixo, Diogo, que é de baixo no meu ecrã, se calhar no dele é no outro sítio. Quem não escrever e achar que pode beneficiar de escrever, comece já hoje, é fácil de escrever, telemóvel, computador, papel e caneta, onde vos der mais jeito. Diogo, tu deves estar a ouvir-nos, nós já tivemos esta conversa, este tema já foi aqui focado várias vezes, e deve estar a pensar, estes gajos outra vez vai escrever, já vos disse que vou escrever um dia. Reparem, eu até tenho o revés da medalha, que é, eu tenho uma memória incrível, ou pelo menos tinha, agora ultimamente já está a falhar ligeiramente, mas eu sempre tive uma memória fora de série. Mas mesmo assim, o problema não tem a ver com memória. O problema tem a ver que o ser humano funciona com narrativas. Ou seja, eu estou semanas, não é, a estudar um assunto qualquer. E eu até sou muito bom com números e fixo imensos números. Mas a coisa mais importante que fica daquele estudo todo é a minha narrativa. É aquilo a história que eu criei para aquilo é o que vai ficar. Os números que eu até consigo reter com muita facilidade, se calhar até ficam cá, mas muitas coisas estão lá para o meio, elas serviram para a conclusão, para a narrativa, e depois, mais tarde ou mais cedo, se eu não revejo aquilo vai desaparecer. A única coisa que vai ficar é a tal narrativa. E esse é que é o problema. É porque a maneira como nós memorizamos as coisas é muito de narrativa. Exatamente, é muito de narrativas e pouco de factos. Não é? Os factos só serviram para nós criarmos a nossa narrativa. E depois isso já não interessa. Os factos, a narrativa vai ficar cá. Mas lá está, se escreveres, consegues ver quais são os factos que levaram à narrativa. Enquanto se não escreveres, só te vais lembrar na narrativa e não sabes se as vais manter ou se vais adaptá-la à realidade.
Os factos, e há aí um ponto intermédio, que é os factos, a interpretação e depois a construção da narrativa. E a interpretação é a parte mais fixe. Tipo, imagina, estás a ler sobre o crash, de como é que reagiste no crash do Covid. Tu sabes os factos, pronto. Mas depois sabes a tua narrativa. Ok, eu decidi investir todo o meu dinheiro, imaginem. Mas há ali a justificação é que é a parte importante que nós nos esquecemos muitas vezes. Aquela intermédia. E quando vamos ler, podemos pensar, olha para isto surpreende, melhorei, não melhorei, já na altura vi as coisas assim, como é que mudei? Outra coisa que eu não faço, mas que gostaria de fazer, era escrever para além das coisas de investimento. Né? Sobre outros pensamentos diferentes, nomeadamente sobre as relações, sobre como é que me sinto e afins, e eu acho que isso também terá vantagens. Se traz para uma coisa tão concreta como os investimentos de uma forma tão óbvia que eu tenho sentido, eu acredito que também, não sei se algum, o Diogo não escreve, mas não sei se tu escreves alguma coisa para além de investimentos. Escrevo quando sinto muita necessidade, ou seja, isto que tu estás a dizer até podia ser um diário. Eu lembro quando era puto, tentei escrever diários várias vezes, nunca consegui, desisti sempre. Não sei se vocês tiveram essa experiência ou não. Mas quando somos miúdos, não sei porquê, há diários, as pessoas dizem-nos para escrever diários, não sei, se calhar para estimular a escrita, lá está. E depois a organização do pensamento, etc, etc. Mas às vezes escrevo quando estou muito furioso com alguma coisa, às vezes escrevo um e-mail à pessoa que nunca mando. E tenho os e-mails nos drafts e às vezes vou lá ler e penso, olha como eu estava. E olha aqui a narrativa que ficou é que eu não escrevo, mas eu efetivamente até escrevo, não é muito, mas escrevo. O problema não é esse, o problema é que eu escrevo. Não organizas. Não organizo, eu imagino, eu tenho neste momento 5 cadernos, e em vez de ter um caderno para cada coisa, eu tenho tudo misturado. Eu tenho lá escritas de investimentos, tenho lá escritas de. Eu estou a aprender chinês, portanto, tenho lá partes de escritas com caracteres. Adorei isso, adorei. E eu não tenho um caderno para uma coisa e um caderno para outra. É o que tiver à mão naquele momento, e se eu me lembrar que vou escrever qualquer coisa. E sentes que isso é um problema? Não é um problema, não está aí organizado. E depois. Mas tu organizas, tipo, as pessoas organizam-se na desorganização, não? Entendem-se na desorganização. Tu vês que às vezes... Porque é um problema no sentido em que eu muito provavelmente não vou ler aquilo que escrevi. Ou seja, eu escrevo e acabo por escrever qualquer coisa, e o processo de escrita ajuda-me às vezes. Por exemplo, aprender uma língua então é muito importante, mas até para organizar o meu pensamento. Mas provavelmente eu nunca mais vou ler aquilo, porque provavelmente eu vou acabar por perder os cadernos. Porque é que eu tenho 5 cadernos? Porque eu tinha um e depois já não sabia daquele e consegui arranjar outro por algum motivo, e é por aí. E provavelmente daqui a uns tempos vou ter alguma, já não vai ser nenhum destes. E não vou lê-los de volta, portanto vai ser assim uma coisa... e esse é que é o problema. Tocas num ponto importantíssimo que eu comecei e ainda não consegui, que é chegar a uma forma ótima para mim de organizar. De organização, de montes de coisas, de referências que quero ler mais tarde, de escrita, escrevo no e-mail muitas vezes, depois escrevo nas notas de telemóvel, depois escrevo num Excel, se for de uma empresa escrevo num Excel e depois a certa altura já perco. Tenho ideia que não sei porque que o Gonçalo há de ter aqui algumas sugestões para nos dar, mas já várias pessoas me deram várias sugestões e eu acabo por nunca conseguir ter a ideal e acho que já vou... make peace com isso, vou dizer, pronto, nunca vou conseguir ter uma ideal, que se lixe. Sim, eu não sei se é uma solução que seja aplicada por ti, mas o que funciona muito bem para mim é ter tudo centralizado. E a minha centralização principal é aqui a aplicação das Notes. Quais Notes? Notes eu uso as do Mac. Mas não usas Evernote, nem nada disso? Não. Uma coisa muito simples, tem todos os tópicos, tem todas as empresas. E depois podes procurar podes pôr tags, por exemplo? Sim, podes pôr tags, podes escrever nomes de referência. Podes fazer Gonçalo é daqueles que tipo, têm 3 ou 4 browsers, separadores no browser abertos. Eu já atingi o máximo. Está organizado. Eu já atingi o máximo de separadores abertos que tinha no browser. Eu nem sabia que isto era possível. Quantos são? Eu acho que nunca atingi o máximo. Já não sei, mas é uma brutalidade. Já não sei. Mas olha, eu acho que faço uma coisa que vocês não fazem, que é, na minha Notes, que agora estou aqui aberto, tenho
uma pasta ou um segmento para podcasts e tenho tudo o que discutimos. Em cada podcast consigo dizer o podcast de 19 de agosto de 2021. O meu tema, consigo dizer o tema do Diogo. O tema e depois mais alguma coisa, depois mais alguma, porque eu ando para fazer isso há não sei quanto tempo e depois nunca faço. Sim, depois digo o que é que lembrei-me de comentar a priori, para não me esquecer de dizer durante o podcast. Por exemplo, o tema do Diogo. Ok. Eu aqui fui um bocadinho preguiçoso. Só pus o tema do Diogo e o que é que ia dizer. Não pus aqui qual era o tema do Diogo. Mas puseste depois o teu tema e o meu tema também? Depois os 3 temas sempre? Sim. Okay. Não ponho sempre, ponho só quando tenho alguma coisa para comentar. Okay. Às vezes sou um bocadinho preguiçoso nesta organização. Não, se não interessa, se não te interessou no momento. E, portanto, tenho tudo aqui centralizado, portanto, tenho uma pasta para empresas, com todas as empresas, tenho da checklist e afins. Uma coisa gira é, por exemplo, tenho uma checklist para viagens, que está sempre a ser reutilizada. Que é como? De coisas que queres levar, é isso? Sim, para não me esquecer. Vocês não sentem-se, quando saem para uma viagem longa, que se esqueceram sempre de qualquer coisa? Desde que comecei a fazer isto, nunca mais tive essa sensação e vou lá, nunca mais me esqueci de nada. Muito bom. Eu era especialmente distraído antes e esqueci muitas vezes das chaves em casa, ou das chaves, ou do telemóvel, ou da carteira, mas as chaves era principalmente chato porque depois precisava de ir procurar umas chaves subsequentes à casa dos meus pais ou quem que tivesse. Então eu implementei uma checklist que faço, muito simples, cada vez que saio de casa. Que é os 3 toques. Toque das chaves, da carteira e telemóvel. Pronto, são 3 volts, os volts das calças, 3 toques. Eu faço isso irracionalmente. Eu acredito que toda a gente faça isso, não? Irracionalmente. Eu não fazia antes e esqueci-me sempre das coisas. Boa. Eu volto aqui a pegar no artigo. Depois o John Huber continua a dizer e a falar sobre a escrita, que tinha uma conhecida que dizia que a maior parte das pessoas que vai ao curso para aprender a escrever não quer necessariamente escrever. Elas querem ser publicadas, querem escrever algo que seja publicado para ganhar dinheiro. Portanto, o foco é sempre no dinheiro e não tanto na escrita. E o que ela ensina, o que ela procura é ensinar o gosto de escrever e melhorar a escrita, não com o objetivo de ser publicado, mas com o objetivo de ser um bom escritor. E isto lembrou-me quando discutimos o livro do Antifrágil, o Hugo Roque mencionou que, por exemplo, o Saramago era funcionário público e só foi publicado tarde no ramo da vida dele. Pelo menos só ficou famoso tarde. E é muito curioso. Claramente, e pelo estilo de escrita de Saramago, não sei se já leram algum livro, mas é um estilo de escrita muito particular que ele escrevia por gosto. Não tentava ser comercial, são histórias bastante diferentes. E eu acredito que foi este gosto que permitiu que ele fosse um dos melhores escritores da língua portuguesa. Esse ponto é espetacular. No outro dia vi alguém no Twitter a dizer exatamente isso, que eu não sei qual é se é uma época ou se é um estilo de escritores europeus que eram todos funcionários públicos, e agora quem estiver a ouvir que seja funcionário público, por favor não me entenda mal, mas o que dizia esta pessoa no Twitter era porque ser funcionário público lhes permitia primeiro ter dinheiro, ok? Ter a estabilidade e depois não se esgotarem intelectualmente para a partir das 5 da tarde fazerem sim aquilo que gostavam, que era a escrita. E eles davam o exemplo de vários e muitos deles adotaram esta estratégia a partir das 5 da tarde, vamos embora, vamos àquilo que realmente gostamos. Portanto, a parte da manhã era o financiamento e a parte da tarde era o trabalho. Da manhã do dia. Acabaste de dar um ótimo exemplo de uma coisa que vem no Antifrágil, e o Hugo toca nisso também, que é a barbell approach. É exatamente teres
o teu básico assegurado como sendo um funcionário público ou algo que tenha um horário reduzido que permita focar noutras coisas, e depois teres no outro campo, trabalhares em algo que é uma moonshot. Se correr, tu és um sucesso, tu mudas a tua vida e fazes realmente o que gostas por dinheiro, por exemplo, como aconteceu com o Saramago. Isso era como o Nietzsche dizia, não corram riscos, não se despeçam para começar a investir, aproveitem os fins de semana, aproveitem esta... E eu fiz exatamente o contrário. Eu larguei tudo, vamos embora, vamos de cabeça ao hino. E quando o Simoniche fica assim, não quero ouvir isso, não digas isso. Mas é exatamente o que o Simoniche fez. E se calhar foi do Antifrágil que este tipo que eu li tirou essa ideia. O Diogo acho que está ali já a contorcer-se porque tem que sair. É isso, Diogo? Pronto. É um bocadinho. Gostei muito desta conversa. Espera aí, antes de fechar, o Gonçalo vai estar fora. Vais conseguir gravar nas próximas semanas, Gonçalo? Sim, consigo arranjar uma hora e meia. Vou até Zanzibar. Passar 20 dias. Isto agora com a Starlink há net no mundo inteiro, em todo lado. Já há Starlink? Já existe, não sei se há, por acaso não sei se há lá. Eu tenho algumas dicas para ti, Gonçalo, de uma amiga que esteve em Zanzibar. E se calhar já as tens todas, não sei, mas depois mandas. E se algum dos ouvintes conhecer bem Zanzibar, ou já tiver estado em Zanzibar, eu acredito que o Gonçalo já tenha feito a pesquisa toda que há para fazer, mas portanto mandem para aí os comentários para ajudar o Gonçalo. Exatamente. Mas vais ficar só na ilha ou vais chegar a ir à terra? Ir à terra é um bocadinho mais complicado por causa da malária. Eu não vou fazer profilaxia. Ok. Então não convinha arriscar a sair para zonas muito rurais. Portanto, é principalmente para descansar e ficar um bocadinho fora. É principalmente porque a minha namorada é médica e teve 1 ano e meio tramado. E finalmente vai tirar umas férias longas para descansar. Temos que lhe agradecer. Tenho a sorte dela não se importar de me levar. Vamos agradecer aqui publicamente à tua namorada e a todos os outros médicos e profissionais de saúde que tanto nos ajudaram estes últimos meses, ou quase 2 anos. Sim, foi tramado, especialmente para eles. Eu não senti na pele, mas vi 2 pessoas bem de perto a sentir na pele, porque a Juliana, a minha namorada, é médica no centro de saúde, e a minha mãe é médica de saúde pública. Portanto, ela então costumava ter uma vida mais pacata e não se passava grande coisa em Portugal no que toca à saúde pública. Agora com uma pandemia foi o descalabro. Nunca vi a minha mãe tão estressada. Portanto, um grande obrigado às duas e a todos os profissionais de saúde. Boa viagem, Gonçalo. Falaremos, obviamente. Pessoal, até para a semana. Não, vocês tinham de dizer até para a semana. Até para a semana, pessoal.